Gente, nessas quartas-feiras, com exceção da última, né, porque ainda estávamos nesse nosso projeto, né, dos 40 dias, então falamos sobre missões, mas a partir de hoje, durante apenas esse mês, então serão só 3 mensagens, 3 quartas-feiras, eu quero trazer aqui motivos, razões, pelo qual devemos orar pela igreja. É interessante que esse parece ser um caminho de retorno, um caminho de volta, porque a grande maioria, e é lógico isso de nós, vamos à igreja com motivos de oração, vamos para a igreja com razões e pedidos de oração, ou então você que nos acompanha agora pela internet, está aí digitando os seus pedidos de oração. Eu vi que tem gente até que está aqui, nesse culto, que também digitou pedidos de oração, lá no nosso canal do YouTube. Então é uma interatividade, mas hoje, além dos seus motivos que são justos, eu quero também trazer uma reflexão, não somente hoje, mas nas próximas quartas-feiras, de razões que devemos orar pela igreja, orar pela casa de Deus. E aqui eu não estou falando somente das pessoas que compõem uma liderança à frente de um projeto chamado igreja, mas orar pela igreja como um todo. E hoje nós vamos partir do princípio, da ideia, do conceito igreja, e elencar aqui algumas razões que igrejas carecem das nossas orações. Uma delas, antes mesmo de entrar aqui dentro do assunto, no contexto bíblico que eu vou ler, mas eu sei que um grande motivo que precisamos orar pelas igrejas, pela casa de Deus, esse lugar de encontro, de aprendizado, de crescimento, diante de Deus, é orar por aquelas que desviaram do caminho, ou por liderança que fez muitas pessoas sofrerem. Isso acontece. Talvez você que está aqui hoje, ou nos acompanhando pela internet, seja uma pessoa dessa, que saiu de uma igreja, que sofreu por conta de algo numa igreja, e às vezes a gente desenvolve aversão. Eu já tive a oportunidade de cuidar de pessoas que tinham aversão à igreja, por contextos, situações. Então nós precisamos orar, porque essas igrejas, mesmo que tenham errado, mesmo que tenham um líder que tenha falhado com você, elas ainda carregam uma missão, elas ainda têm um grande desafio pela frente. E o nosso Deus, na sua misericórdia, Ele usou tantas pessoas no Antigo, no Novo Testamento, ainda que fossem falhos, ainda que decepcionassem, frustrassem outras pessoas. Então eu quero te desafiar a orar pela igreja, a orar por esse conceito que Deus criou. O vocalista Zé Bruno, pastor também, ele é vocalista da banda Resgate, uma banda de rock cristão, e numa entrevista para uma rádio secular, ele estava explicando por que, além de ser uma banda, eles também são pastores de igreja, porque como a rádio era secular, eles queriam trazer uma crítica às igrejas, eles não tinham esse temor, eles não acreditam numa igreja, não é? E aí o Zé Bruno, inteligente que é, ele entendeu qual era a intenção daquela crítica à igreja, e ele pegou e disse: olha, a igreja é um conceito que Deus desenvolveu. Na verdade, o que ele disse é que Deus pegou o conceito e transformou em gente. A partir de Jesus Cristo, o entendimento disso vem bem à tona, e principalmente no texto que nós vamos ler agora à noite, nós vamos entender o que é um conceito se transformar pessoa. Isso também se reflete em nós, povo de Deus, que nos reunimos sendo igreja. Nós somos um conceito, o conceito é a igreja, mas é um conceito feito por gente. E eu já falei aqui, nos encontros dos jovens, que uma das coisas mais interessantes, e se não dizer malucas, que Deus fez, foi querer juntar pessoas tão diferentes, vindo de estruturas familiares, de realidades, de experiências de vidas tão diferentes, e dizer: agora me adorem aí no lugar. Isso não é fácil, isso não é fácil, porque temos personalidades diferentes, tem pessoas mais calmas, pessoas mais agitadas,
Às vezes, as calmas agitam ainda mais as agitadas, outras agitadas agitam as calmas em alguns momentos. E eu estou falando aqui só de agitado e calmo. Quantas personalidades, quantas diferenças nós temos. Tem coisa que se eu fizer aqui em cima no púlpito enquanto eu prego, tem gente que vai desligar a transmissão ou vai se levantar da cadeira e vai sair, porque para essa pessoa isso não é igreja. Então eu vou evitar fazer essas coisas aqui, porque eu quero que você receba essa palavra de Deus. Mas de repente eu possa fazer uma coisa que não é uma heresia, ou falar algo que não difere da palavra de Deus, e pelo modo de falar, tem pessoas que acham que aquilo não pertence a um ambiente igreja. Então essa ideia das diferenças é um choque. Mas como é que Deus tem essa ideia? A gente mora num país de tantas divergências políticas, de tantas divergências de pensamentos sociais, antropológicos, e nas redes sociais, as pessoas hoje são expert em tudo, né? Especialista em tudo, né? Especialista em infecção por vírus, especialista em política, especialista em tudo. Mas somos divergentes, porque alguém já falou que toda unanimidade é burra, ela tem algum problema, porque a gente realmente vai discordar em algum ponto, vai discordar num ambiente de dois, um casamento, a gente vai discordar. Eu estava junto com a secretária hoje da nossa igreja, ela estava investigando uns boletins bem antigos da nossa igreja, dos anos 80 e 90, e ali nós temos arquivo desses boletins. Ela estava investigando para descobrir pessoas que vieram para a nossa igreja por aclamação de determinada época, determinada data. Ela estava fazendo uma pesquisa, e por curiosidade eu estava vendo aqueles boletins e as pastorais, os assuntos que o pastor naquela época escrevia. Ainda nem era o pastor Marcos que escrevia aquelas pastorais, e desses boletins tinha um lá que me chamou muita atenção, que falava sobre casamento. E uma das coisas que o pastor escreveu ali naquela pastoral sobre casamento, que ele disse o seguinte: olha, o casal, do casal, só um pode ficar nervoso por vez. Imagina, numa hora da discussão, aí você diz: hoje é que dia? Hoje é quarta, hoje é sua vez de ficar com raiva, a minha não, né? Então um segura e o outro fica com raiva. Rapaz, é difícil fazer esse negócio num casal, é difícil, não é? Eu sou de uma família de 5 irmãos, imagina a escadinha crescendo ali, e as fases de adolescência, que briga muito, né? E um bocado de menino ali dentro daquela casa, são 4 homens e uma menina, então, sabe, era cada briga. Então somos, ainda que saindo do ventre da mesma mãe, a gente pensa tão diferente, ei meus irmãos. Então gente, pensar igreja, pensar nesse conceito igreja, é desafiador demais. É desafiador demais. Você chegar numa igreja e acreditar que todo mundo vai pensar igual a você, você vai ficar muito decepcionado. As pessoas vão pensar diferente. Aqui na nossa igreja, nós temos de trabalho em tempo integral 4 pastores, e ainda temos pastores colegas que acompanham os nossos ministérios e ajudam aqui com o pastor Zé Maria. Mas dos 4 pastores que trabalham em tempo integral, a gente pensa diferente. Mas não são os pastores da primeira igreja, tem que pensar tudo igual. Não, a gente pensa diferente. Acontece que pensar diferente, dentro de um ambiente de respeito, a coisa flui, há harmonia, mesmo pensando diferente, sobre várias e várias coisas, porque afinal de contas, tem algo que não tem uma discussão, onde há divergência entre nós, pois Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo nos salvou, e aí não tem discussão, e aí não tem debate, né? Nós vamos acertar iguais nessa afirmativa, de que somos os mesmos pecadores, salvos pela graça de Jesus Cristo. Mas irmãos, apesar de tudo isso, eu quero ler com vocês um texto aqui na palavra de Deus, e pensar nas bases, dos motivos de oração que devemos levar para as nossas casas, para a nossa vida, em favor da igreja, em favor desses lugares de ajuntamento de cristãos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, a partir do versículo 1, e vamos ver aí o que é que diz a palavra de Deus, sobre a ideia desse conceito que virou gente.
João, capítulo 1, a partir do versículo 1 mesmo. Diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer. Por intermédio dele, ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Que o nosso Deus então aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Segurando essa afirmativa desse pastor sobre a ideia de Deus, de transformar um conceito, que é a palavra, em gente, que é Jesus, olhando para a dinâmica das igrejas espalhadas pelo mundo, eu percebo que um grande motivo de oração que você já tem que colocar no seu coração é orar para que a gente não faça o caminho inverso dessa afirmativa. E qual é? Transformar gente em conceito. E o que é que eu estou falando com isso? É quando a religião, ela ultrapassa o favor às pessoas e o nosso posicionamento diante de Deus. Vou explicar ainda mais. É quando a placa, a denominação, a doutrina humana e não bíblica ultrapassa a nossa fé, ultrapassa a nossa necessidade de comunhão, ultrapassa a nossa necessidade de carência de salvação. É quando nos tornamos religiosos. É quando esquecemos que tem um fundamento em tudo isso. Transformar gente em conceito. Quando as pessoas que não são cristãs, por exemplo, taxam nós cristãos, vocês são crente, e coloca a gente tudo num só saco, coloca a gente tudo dentro de um só conceito. Essas pessoas, quando fazem esse julgamento, elas estão transformando gente em conceito. Quando elas dizem, crente é tudo ladrão, crente é tudo alienado, pastor não sei o quê, estão transformando gente num conceito. As políticas sociais, elas também fazem isso, transformam gente em conceito. Esse tipo de pessoa é minoria, esse tipo de pessoa é o grupo tal, esse tipo, conceituando pessoas. O grande risco disso, irmãos, é a gente perder a sensibilidade de ver pessoas. Quando, por exemplo, ao invés de a gente chorar pelas mortes de pessoas, a gente pensa no número. Se na data de hoje a gente ultrapassou 102 mil mortes no Brasil pela Covid, então quantas pessoas estão aí no mercado de trabalho prontas para trabalhar? Quantas pessoas? Tem gente que está preocupado com isso, com o número, e não estão sofrendo com as 102 mil pessoas que morreram. Aí você vai dizer, não sofre porque não foi ninguém da família, e eu concordo, porque eles não sentiram a dor. Mas irmãos, nós deveríamos sentir, porque a Bíblia diz que aqueles que são ligados ao mesmo ato da cruz, aquele que é povo de Deus, esse tem que chorar com os que choram, esse tem que ter compaixão, se compadecer, sentir a dor do outro. Mas não é fácil, porque está cada um por si nesses dias, meus irmãos. Cada um por si, cada um procurando se defender, se segurar em alguma coisa, porque não está fácil, e eu concordo com isso. Mas muito cuidado, quando no ambiente igreja, a gente deixa de sentir pessoas, e passamos a simplesmente nos preocupar com a doutrina, com o local, com a denominação. Isso é perigoso. Eu lembro bem que quando trabalhando com moradores de rua, quando eu conheci a Simone, nós começamos a orar para namorar, para noivar e para casar,
uma das coisas que eu estabeleci junto com ela, porque ela era voluntária também desse projeto com moradores de rua, é que a gente não ia durar muito tempo agindo e trabalhando num projeto desse. E eu nem visava ser pastor de igreja, eu tinha outros planos, mas eu sabia que eu não poderia durar muito tempo trabalhando com moradores de rua. Sabe por quê, irmãos? Porque eu me conheço, e me conhecendo, eu sei que com muito tempo envolvido num projeto como aquele, eu poderia me tornar insensível, sabe, me preocupar só com números, porque eu vi pessoas assim, eu vi líderes passarem por isso, e eu tinha esse medo. É só um morador de rua que veio e desviou, não quer Cristo e foi embora, e começar a deixar de chorar por causa disso, porque ele abandonou a oportunidade de caminhar em Cristo Jesus, e dizer, é menos um, porque tem mais 30 querendo entrar. Eu morria de medo de virar um desses, porque eu me conheço. Não estou dizendo que isso é um padrão, que todo mundo faria isso, não. Eu conheço pessoas que trabalham há 30, 40 anos com o mesmo projeto com moradores de rua, que tem a mesma sensibilidade, chora do mesmo jeito. Quando vê que um abandona aquela oportunidade, eu conheço, mas eu me conheço também. E aí, irmãos, esse cuidado de não transformar pessoas em conceito, tem que ser trabalhado em nós. No início aqui do texto que nós lemos, fala que o início era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra em grego aqui para verbo, utilizada nesse texto, é a palavra logos, que significa palavra, pensamento, conceito, e essa expressão dessa palavra, você vai encontrar como eco bíblico, lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículo 1, e eu já vou ler para você, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalpavam com respeito ao verbo da vida. Então o que João vai dizer lá no finalzinho da Bíblia, naquela primeira carta dele, no primeiro versículo do primeiro capítulo, é um eco do que nós vimos aqui no Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus. Lá na carta em 1 João ele vai dizer que esse verbo foi um verbo que conviveu com eles, que eles tinham condição de tocar, não tinha coronavírus, eles podiam tocar nas pessoas, a gente nem pode, né? Hoje em dia a gente tem medo das pessoas, né? A pessoa se aproxima, você fica com vontade de correr, se você tiver vontade de espirrar, você tem que engolir esse espirro, porque se você for alérgico, tiver rinite, as pessoas vão dizer que esse espirro é complicado. Então a gente hoje criou um medo das pessoas, do contato com as pessoas. Isso vai passar em nome de Jesus, mas nós temos aqui a consciência de João, ao perceber que aquele conceito, aquela palavra logos, que também pode significar conceito, se tornou apalpável, Jesus era real. Então, voltando e frisando, o primeiro motivo que eu trago para vocês, de orar pela igreja do Senhor, pela nossa igreja, pela sua igreja, se você está nos visitando aqui ou online na transmissão, um grande motivo de orar é para que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós, igreja, povo, não caiamos nessa besteira, não caiamos nesse pecado de transformar pessoas em conceito, de não transformar tudo numa mera religião, em meros rituais, porque somos tendenciosos a isso, irmãos. Humanamente falando, a gente tem uma tendência de transformar a gente em conceito, e uma palavra muito usada aí pelos sociólogos, pelos filósofos modernos, de rotular as pessoas. A gente tem o costume de fazer isso. A gente faz isso dentro da igreja. Novo convertido, é só um novo convertido. Ele está começando agora. Essa pessoa é antigo, mas é um crente teimoso. Aí é um crente Raimundo, com um pé dentro da igreja, outro no mundo, é um crente não sei o quê. A gente tem N expressões rotulando os cristãos. Então ore pela igreja, irmão. Ore pela igreja, ore por você como igreja também, para que você não caia nisso, para que você não comece a rotular pessoas, porque o conceito se tornou carne. Não faça o caminho inverso, não transforme carne em conceito. Jesus Cristo então veio, e Ele ensinou na prática o que era essa vivência. Por isso que João vai falar depois, nessa primeira carta dele, que ele teve condição de contemplar, de
tocar em Jesus, ele teve convivência. Porque uma vez que a gente tem esse costume de transformar pessoas em conceito, rotular as pessoas viram objetos. Sendo objetos, a gente perde contato, porque é só um objeto, é só um número, é só uma pessoa que não faz diferença alguma na minha vida. E não foi isso que Jesus ensinou. Então ore pela sua igreja, ore por você como igreja, para que a gente não perca os relacionamentos. Estamos vivendo dias em que os relacionamentos foram quebrados à força. No culto dos jovens aqui é um desafio gigantesco, irmãos, no sábado à noite, para a gente mandar o povo embora e não deixar que eles acumulem lá do lado de fora da igreja. Dá um trabalho, sabe? Tem hora que dá vontade de jogar água gelada para ver se eles espalham. Dá vontade de jogar água gelada só para me divertir também, mas seria um uso interessante para eles se espalharem. Mas irmãos, a gente está sendo forçado a viver esse contexto de distanciamento, e aos pouquinhos, aumenta o número de cadeiras, aos pouquinhos a gente consegue ficar um pouquinho mais perto uns dos outros, mas eu sei, que com todo o trauma que foi gerado com essa pandemia, vai levar um tempo para a gente restartar a nossa cabeça, sabe? Para a gente começar a ter confiança em conviver com outras pessoas. Vai levar muito tempo ainda com os de máscaras, onde você vai achar muito estranho quando você encontrar alguém que não está nem aí para tudo isso. Vai levar um tempo, e que esse tempo dure para sempre, em que a gente vai tomar cada vez mais melhores medidas de higiene. Ninguém lavava as compras, sabe, no máximo frutas, legumes, não é? Eu vi na internet uma pessoa muito inteligente, que foi lavar as frutas e os legumes na lava-louças, e a lava-louças ela aquece a água, então cozinhou tudo, não é? Então assim, uma pessoa muito inteligente fez isso. E nós temos então essa capacidade de nos adaptar, mas essa capacidade pode nos fazer pecar. A gente se adaptou a ficar longe, e que esse não seja o nosso pecado depois que isso tudo passar. Ore para que a nossa igreja, que a sua igreja, que você sendo igreja, volte a ter contato com pessoas, e ame esse contato, relacionamento. Jesus ensinou isso, e João entendeu isso tão bem. Isso foi só o início. No meio, nós temos um meio pela qual esse verbo passou, e essa narrativa que nós lemos do Evangelho de João, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por causa de Jesus. Jesus é a causa máxima da palavra de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Deus viu que era muito bom, e Deus, que é atemporal, Ele já sabia que tinha um filho que ia chegar em determinado tempo no nosso cronos. Isso Deus sabia que também era muito bom. Quando Deus percebeu que a humanidade não caminhava bem, Deus preparou um modelo de salvação para começar uma nova humanidade através da família de Noé, os animais da arca. E aquilo ali era um rascunho para mostrar um grande modelo de salvação, pelo qual não seria mais um veículo sobre as águas, um grande navio, um grande barco, mas seria uma pessoa, mas que ela também não seria apenas humana, mas ela seria Deus, o próprio Deus, e passando por Ele, não sofreríamos a dor da morte, da segunda morte. E aí então nós temos o meio, que é o próprio Cristo. Então tudo é por intermédio dele. Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar aqui mais um motivo que você tem que orar pela sua igreja. Ore pela igreja, para que elas não esqueçam que o motivo de ser igreja é Jesus Cristo. Igreja pode fazer projetos sociais, mas esse não pode ser o carro-chefe de igreja. Igreja podem ter modelos mais modernos de funcionamento, mas modelos modernos não podem ser o carro-chefe de igrejas. Igrejas podem ter pregadores muito eloquentes e que fazem sinais ali de maravilhas, isso pode até acontecer, mas a igreja não pode se sustentar na figura de um pastor. O meio por onde tudo passa na palavra de Deus é Jesus. Ore para que a sua igreja e você como igreja nunca esqueçam disso, é Jesus.
Ele é a razão da nossa vida, Ele é o motivo que nós nos consideramos cristãos. Jesus é o que nos faz ser igreja. Pastor Naum está com um grupo de pessoas que estão produzindo material para a profissão de fé. Esse ano nós vamos ter uma profissão de fé diferente. E na próxima quarta-feira vocês vão começar a ver essa profissão de fé em takes, dentro do nosso culto. Vão ser clipes da profissão de fé. E aí vocês vão perceber que essas pessoas, dentro da profissão de fé, têm um motivo central de fazerem parte, ou de buscarem uma igreja. Mudou a vida, cada uma vem de uma história, mas tem uma razão única, que as faz perceber que elas pertencem ao povo de Deus, que Jesus morreu pela vida delas. Elas passam pela profissão de fé, elas já fizeram aulas de batismo, e no dia do batismo aqui em cima, e que, eu não sei se já tem a data, pastor Naum, não precisa falar agora, mas dependendo da data, será que a gente vai ter que usar máscara lá em cima? E se usar máscara lá em cima, vai ter que ser máscara de mergulho, não é? Então fica aí a dúvida. Irmãos, no dia desse batismo, quando chegar lá em cima, nós pastores, ainda vamos perguntar, porque a pessoa já passou pela turma de batismo, a pessoa já passou pela profissão de fé, e ainda a gente vai perguntar: você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? A pessoa só precisa dizer sim. E esse sim é a confirmação diante de todas as testemunhas aqui, que ela confirma, é Jesus o meio, Jesus é o motivo de eu ser igreja. Esse sim vai dizer tudo isso. Então ore, meus irmãos, ore pelas igrejas. Se na sua mente se passa aí alguma igreja, alguma denominação que você diz: rapaz, essa igreja eu acho que pensa mais em dinheiro do que em Cristo, essa denominação eu acho que valoriza mais a figura do fulano de tal do que do próprio Jesus, essa igreja faz mais pseudos milagres ali na frente do que fala sobre Jesus no culto, essa igreja tem muito mais louvor que prega um monte de heresia do que prega sobre Jesus. Ao invés de apenas avaliar essas igrejas, ore por elas, porque de repente elas tenham esquecido mesmo o centro da razão de ser igreja. Isso pode ter acontecido ao longo da história do cristianismo. Muitos perderam essa linha. Quando eu fazia seminário, eu tinha colega seminarista que foi para o seminário vocacionado, enviado por uma igreja, recebeu oração, todo mundo confirmou que ele tinha aquela vocação, e no meio do curso do seminário o cara perdeu a razão de Jesus Cristo, ele abandonou a fé. Eu conheço pessoas que viveram isso, vocacionado. Então muitas igrejas também podem perder vocações, pastores perder vocações. Então, irmãos, ore pelas suas igrejas, ore pela sua igreja, e ore por você como igreja, para nunca perder esse fio da meada, esse meio que é Jesus Cristo. No versículo 4 fala o texto, que também nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Um outro motivo de oração pela igreja, meus irmãos, é para que a gente não perca essa luz, porque nele, em Cristo Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, para que não se apague, para que a gente não perca vida. Irmãos, tem igrejas que parecem que perderam a vida, sabe, que parece que todo culto é um culto fúnebre. Isso acontece. Pessoas que não vivenciam mais naquilo que creem, elas estão ali cumprindo um ritual, elas vão como um zumbi, senta na cadeira, se levanta e vai embora, parece que nada aconteceu. E pessoas assim se sentem satisfeitas porque cumpriram um ritual. Se eu fui para a igreja, eu coloquei um X ali, cumpri com o meu ritual, estou bem com Deus. Mas e o seu louvor particular? E a sua adoração particular? É tão desafiador falar sobre adoração, que vai além da música, é claro, mas pensar na adoração com música, é tão desafiador nos nossos dias. O ministro de louvor, ele está aqui cantando e não vê nem sua boca mexendo, porque você está com máscara. O ministro tem que ter a fé de que você está louvando a Deus ali no seu coração, não é? E ele está ali adorando, e o ministro ainda manda o pessoal adorar de casa, e ele não tem nem retorno disso, ele não sabe se a pessoa está adorando em casa, ou se a pessoa está comendo pipoca e assistindo o culto. A gente não sabe, eu não estou vendo você, ou se você está só ouvindo o culto e está fazendo outra coisa dentro de casa, eu não sei. Mas irmãos,
Tem igrejas, tem pessoas nas igrejas que estão perdendo essa vida, estão perdendo essa luz. São cristãos, eu creio, são salvos pelo sangue do Cordeiro, eu creio também, mas que vai perdendo esse brilho, esse desejo, sabe, aquele fogo que arde no início de uma conversão, que você tem o desejo de pregar, de falar para todo mundo de Jesus, de ler a Bíblia. Às vezes isso vai passando. Então ore pela sua igreja, e ore pelas igrejas, e ore por você como igreja, para que você não perca esse brilho, para que você não perca a vida, para que você não perca essa luz. O versículo 5 diz que essa luz, na presença dessa luz, as trevas não prevalecem. Isso é impressionante, e como é bom, glória a Deus por isso, que uma vez que somos a igreja do Senhor, vivemos nele, e somos avivados por essa luz do Senhor, as trevas não prevalecem. Mas irmãos, tem tantas igrejas inseridas em localidades nas cidades, que elas já foram envolvidas pelas trevas, e parece que elas já não conseguem respirar mais. E se a gente for desenhar um quadro aqui, com a dinâmica da igreja evangélica ao longo da história, a gente vai começar por onde a igreja começou, o protestantismo, lá na Europa, onde a igreja foi sufocada em lugares e países que já não existem tantas igrejas evangélicas. Lugar onde nasceu o berço da reforma protestante, elas foram sufocadas, por assim dizer, pelas trevas, por outras ideias, pelo ateísmo, pela busca do intelectualismo, para aqueles que acham que intelectualidade é não Deus, é não acreditar em Deus, e as trevas foram sufocando igrejas que foram fechando. Ore pela sua igreja, ore por você como igreja, para que essa luz continue, para que a gente continue invadindo os ambientes onde tem trevas, e pessoas se sintam alcançadas por essa luz. A luz revela as trevas, irmãos, a luz revela o que está nas trevas, melhor dizendo. Então uma igreja que ilumina, uma igreja que tem relevância, é uma igreja que aponta pecados, porque ela está revelando o que está sob as trevas. É uma igreja que promove transformação, seja de realidade, sejam de pessoas. São igrejas que fazem diferença onde estão. Tem muitos lugares que, por onde você passar e perguntar para a comunidade que vive em torno da igreja, se a igreja fosse embora, que diferença fazia? Muitas comunidades, pessoas diriam que não faria diferença alguma. Igrejas que não estão mais iluminando. Ore pela sua igreja. Fazendo mais uma vez um paralelo com 1 João, capítulo 1, agora a gente vai para o versículo 6, diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ore, para que a sua igreja seja composta por pessoas que não são consideradas essas mentirosas, que diz que tem comunhão com Deus, mas a vida é nas trevas. Ore, para que haja conversões genuínas na igreja. É desafiador, irmãos. Existe sim um alvo de missões dentro das igrejas, um povo que ainda precisa ser alcançado. Isso não é novidade, isso não é uma temática nova que eu estou trazendo aqui. Tem livros sobre missões, de décadas atrás, que já falavam sobre isso, de um povo dentro das igrejas que precisam ser alcançados, dentro das igrejas. Então ore por isso também, para que sejamos relevantes, inclusive para os de dentro, para que sejamos exemplos, para que sejamos pregadores, para aqueles que ainda estão nas trevas, ainda que estejam frequentando a igreja, para que eles não caiam no que esse texto diz, 1 João capítulo 1, versículo 6, para que não seja mentiroso, diz que anda com Deus, mas anda nas trevas. Que Deus nos use como igreja. E por fim, terminando essa linha do texto aqui, tudo tem um início, tudo tem um meio, e tudo tem um fim, na verdade quase tudo, né? Porque a gente sabe que tudo que Jesus fez por nós, não dá um fim absoluto,
é o fim para essa vida aqui, mas uma eternidade junto de Deus. Então, isso é uma grande tarefa e missão da igreja, anunciar a eternidade para as pessoas, anunciar que essa vida aqui, ela é pouca e ela vai passar, que as pessoas tenham sede pela eternidade, que as pessoas saibam que elas são apenas peregrinos aqui na terra. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas já não pregam mais sobre isso. Muitas igrejas acreditam que vale a pena manter as pessoas e é suficiente ser frequentadores de igrejas. As pessoas precisam crer que isso aqui é só uma passagem. Elas precisam conhecer que o ato de Cristo na cruz salvou e que essa salvação traz para ela uma vida eterna. Essa história não vai acabar aqui, irmãos. Ore para que a sua igreja, a nossa igreja e você como igreja não perca de vista a eternidade. Não perca de vista o nosso destino eterno, e não o destino final, mas o nosso destino eterno diante de Deus. Por isso que eu sou tão defensor e trabalho com muita vontade pela casa do julgamento, porque a casa do julgamento, ela apresenta de maneira clara que essa vida aqui, ela vai acabar e que tem uma continuação, e que nessa continuação só tem 2 lugares para ir: a morte eterna ou a vida eterna. As pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam conhecer isso que você crê. Ore para que a sua igreja, você como igreja, nunca percam esse discurso, nunca percam de foco, esse foco de que você está aqui como peregrino. A partir do versículo 6 de 1 João, o Evangelho de João, o texto fala a respeito de João, né? É um evangelista João falando a respeito de um outro João aqui, deixando claro a sua missão. A missão de João aqui era a missão da igreja, ela é a nossa missão. Ele veio verbalizar sobre a luz, e que as pessoas deveriam crer nessa luz, e que por intermédio dessa luz, eles teriam a vida. O versículo 8 fica ainda mais claro, que João não era o centro do discurso, as pessoas iam até João, mas apenas ele se dizia um proclamador. Essa luz então deve iluminar as pessoas. Nós que somos gente, e que não devemos ser rotulados, não devemos transformar gente em conceito, somos gente mesmo, mas somos gente, o povo de Deus, somos as pessoas que Deus ama demais. Nós também carregamos essa missão, de mostrar que essa luz, que uma vez que nos alcançou, ela também pode alcançar outros. Então nós devemos cumprir com essa missão. Então meu último pedido de oração pela igreja: orem para que a sua igreja nunca perca a missão. Ore por você como igreja, ore pelas igrejas que você já passou, ore pela sua igreja, se você está aqui nos visitando, para que ela nunca perca a missão. Quando a igreja perde a missão, irmãos, é desastroso. Quando a igreja perde a missão, uma série de circunstâncias ela também perde. Eu conheço igrejas que perderam a missão. Eu conheço igrejas que toda a arrecadação é para dentro da igreja, é para o sustento de pessoas, é para o enriquecimento da própria igreja. E são igrejas maravilhosas aos olhos, são igrejas bonitas de se ver, mas perderam a missão. Irmãos, quando a igreja perde a missão, ela perde a razão, ela já não serve para ser igreja. Porque se você hoje é igreja, é porque alguém no passado cumpriu com a sua missão, chegou até você de algum jeito, seja teu avô que já era crente, teus pais que já eram, ou talvez você tenha sido o primeiro convertido da sua casa, como eu fui. Alguém pregou o evangelho para mim, alguém pagou o preço da missão antes de mim. Então será que a minha missão é apenas ser um receptor? Será que a minha missão é apenas receber esse benefício? É não, irmãos. Esse João que é apresentado nesse início do capítulo, do evangelista João, do capítulo 1, a missão dele não está distante da nossa.
ele tinha vários motivos para se orgulhar, porque ele tinha seguidores. Mas João dizia: olha gente, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho direito de me abaixar, amarrar a sandália de quem eu anuncio, que é Cristo. João era só um meio para uma finalidade maior. Isso é missão. Seja esse meio e ore para que a sua igreja não perca a missão. A nossa igreja, as igrejas do Senhor, aqui na terra. Vamos orar agora, apresentando cada um desses motivos, que são vários, mas também apresentando nossas vidas, porque se é para orar pela igreja, automaticamente estamos orando por nós, porque a primeira igreja batista de Fortaleza, quando na quarentena, na pandemia, no lockdown aqui em Fortaleza, todo mundo estava em casa, era só um prédio. Aqui era só um prédio, parado, com o ar-condicionado desligado, as janelas fechadas, com endereço, na Silva Pauléia 1111, só um prédio. Mas agora, durante o culto, são pessoas. Mas não somente agora, você vai sair daqui do culto e você vai continuar sendo igreja, aonde você estiver. Você que nos acompanha de casa, você é igreja, aí de onde você está. Somos essa igreja. Então, se eu devo orar pela igreja, automaticamente eu estou orando por mim também. Oremos então, irmãos, e apresente seus motivos pessoais também diante de Deus. Se você tem alguma mágoa com a igreja, com algum líder de igreja, se você tem algumas críticas a fazer por lugares por onde você já passou, primeiro peça perdão a Deus, tire essa mágoa do seu coração, mas ore por essa igreja, ore por esse pastor, por esse líder, ore também por eles, ore pela nossa igreja. Pai, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor Deus, com temor, sabendo, ó Pai, que nós não somos perfeitos. Nós somos uma igreja composta por homens, mulheres, crianças, tantas pessoas, e cada um com sua realidade de vida, com seus problemas, mas Pai, nós sabemos que Tu tens ainda projeto para a igreja, Tu ainda ama a igreja, Tu ainda, Senhor Deus, conta com a igreja como uma agência missionária, como um projeto Teu para essa humanidade. Então tem misericórdia de nós, ó Pai, usa a igreja, mas também, Senhor Deus, não nos deixa perder essa vida, essa luz, não nos deixa perder que Teu Filho Jesus é o centro de tudo que nós fazemos, não nos deixa abandonar, Senhor Deus, a nossa missão. Pai amado, igrejas espalhadas pelo mundo que estão sofrendo drasticamente com essa pandemia, que o Senhor use pessoas, dinheiro, voluntários, para levantar essas igrejas, ó Pai, pastores, missionários, ministros, que viviam de um sustento integral de igrejas e que durante essa pandemia, não tem salário algum. Senhor Deus, tem misericórdia, ó Pai, levanta pessoas também para abençoar esses missionários espalhados pelo mundo afora, e que talvez estejam sofrendo preconceito, nessa pandemia, situações que têm tirado a paz. Deus amado, também vai lá, abençoa essas igrejas, essas pessoas que são igreja, abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, nesses 90 anos de existência, ó Pai. Tantas pessoas já passaram pela PIB, Senhor Deus, tantos pastores já passaram pela PIB, ministros de música, educadores cristãos, voluntários, missionários, crentes, o Teu povo em geral, Senhor Deus, tantas pessoas já passaram por aqui, ó Pai. Abençoa cada um desses, mas também abençoa os que permanecem, os que ainda hoje estão conosco, ó Pai. Vem, Senhor Deus, sobre as nossas famílias, vem, Senhor Deus, sobre essa agência Tua que é a igreja, e não nos deixa, ó Pai, nos rotular, não nos deixa transformar tudo isso num conceito. Tu transformou um conceito em gente, então nos ensina a ser Jesus, nos ensina a ser cópias de Jesus e agir
ainda hoje, como Jesus agiria nos nossos dias, ó Pai, sendo uma igreja relevante, missionária, e que tem como centro o Teu Filho Jesus. É assim que eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.